Olá, caríssimos. Vamos a mais um momento de reflexão no nosso canal com o nosso livro Horizontes da Mente, buscando mais uma vez sentar e refletir um pouco sobre o que Miramês nos traz com tanta grandeza, com tanta precisão, nos orientando sobre o funcionamento da mente humana, como que nós devemos adestrar, educar, sanar algumas limitações, algumas dificuldades, desenvolver habilidades, habilidades mentais, e aqui especificamente trabalhando sobre o pensamento, o tema de hoje nosso, lá do capítulo 58, Milagres do Pensamento, como que é possível neste processo de educação, neste processo de adestramento, nesse processo de disciplina, estou inventando palavras, calma lá, de disciplinar o pensamento, como que é possível promovermos milagres, promovermos condições, situações, transformações que estão nesta linha que nós consideramos inenarráveis, inexplicáveis e que nós classificamos como milagres. Bom, aí o básico, a gente já vem trazendo isso nas reflexões que este livro nos possibilita, mas eu acho que sempre importante salientar um amor. O básico, a base transformadora é o amor. Precisa ser o amor. Tem que ser o amor. Então, a ampliação dessa capacidade, dessa potencialidade mental, ela está pautada na construção, na alimentação, vamos utilizar esse termo, já que a gente está usando muito isso, na alimentação da mente pelo amor, através do amor, na construção de uma educação, por isso eu usei o termo adestramento, que é você educar, disciplinar a partir deste processo educativo, entender que é um processo educativo, que é um processo de construção, que é um processo de crescimento, que é um processo de evolução do pensamento. E aí, entender, conseguir entender que este movimento de sair do primitivismo, das bases primitivas do amor, porque o pensamento, segundo o Miramês nos traz, enquanto energia, enquanto fluidez, energia, e aí no sentido de fluídica, de matéria fluídica, de energismo, Vamos pensar no energismo como esse processo de movimentação, de manipulação da própria energia. Então, o pensamento nessas condições, nós quando nos propomos a sua educação, ao seu adestramento, como eu disse, a gente precisa manusear este pensamento, tomar posse, entender e manuseá-lo para ele sair, para que ele possa sair deste primitivismo, deste processo inicial de associações, de construções básicas e avançando até alcançar isto que nós vamos chamar de milagre, de pensar, de a partir deste pensamento, no bem, no amor, construir algo não só dentro de si, neste processo transformador do próprio eu, das próprias condições glandulares, somáticas, energéticas, inclusive energéticas também, desculpa, mas da construção
além de si. Então, você pensar em algo, você pensar no bem, você conseguir instaurar este bem fora de você, não só em você, em torno de você, nas proximidades, mas além de você. E aí a gente vai entender lá, usando, salvo as diferenças, o exemplo de Jesus, que curava, olhando, pensando, dizendo. Então, tinha essa capacidade, tem, né? Essa capacidade transformadora além de si. Através dos pedidos que nós fazemos a Ele, como Ele nos acolhe. E quanto maior a força, né? Quer dizer, duas mentes, dois pensamentos, desculpa novamente, dois pensamentos, pensamentos reunidos, as pessoas reunidas no bem. É importante que a gente entenda isso, porque quando a gente está falando de milagres do pensamento, a gente está falando de construção no bem. Aí você fala, mas o mal também promove uma série de coisas quando você pensa o mal, quando você vibra no mal. Não promove no sentido de construir, promove no sentido de destruir. Então, algo que já existe e é destruído. Então, essa capacidade destrutiva também existe, mesmo fora de si. Mas isso não é a construção de algo, é a desconstrução, é a quebra, é a destruição total, às vezes, de algo que é construído. É possível também. E aí a importância da gente trazer isso, porque Miramês nos traz na questão da educação do pensamento, ele nos chama a atenção para a vigilância. Porque o nosso grande aprendizado está no grande aprendizado no que é capaz de produzir o pensamento, é estar vigilantes ao que nós estamos produzindo com o nosso pensamento. Principalmente quando nós reunimos vários pensamentos, várias pessoas pensando da mesma forma. O que nós estamos construindo? O que nós estamos plasmando? Aí ele nos traz exatamente essa frase, que a mente é fecundadora de todo o complexo orgânico e externo. Ela é capaz de plasmar, imprimir em si, em torno de si, aquilo que ela gera. Então, ela gera, ela fecunda uma ideia, volta nos nossos textos, porque senão a gente vai ficar repetitivo demais aqui neste, mas é importante voltar, a gente traz lá a formação de ideias, a gente traz lá o pensar e viver, tá todo aqui no nosso canal, são capítulos deste livro. Então, como que Miramês vai nos mostrando esse processo, né? De construção, de produção mental, de produção do pensamento. Como que o pensamento, né? Aí o pensamento como recurso da mente, né? De plasmar a mente como geradora, como fecundadora deste pensamento, como que ela sustenta, como ela alimenta, como ela faz crescer esse pensamento a ponto de atuar em si, inclusive no cosmo orgânico, e exteriorizar-se. E aí, por que a importância da vigilância? Estarmos vigilantes àquilo que nós estamos produzindo mentalmente, o uso que nós estamos fazendo do nosso pensamento. Porque a gente vai colher, indubitavelmente, inexoravelmente, aquilo que nós plantarmos. Ou seja, aquilo que nós pensarmos, aquilo que nós fecundarmos enquanto pensamento e exteriorizarmos e espalharmos enquanto sementes, enquanto ideias, retornarão a nós com a mesma força, da mesma forma que nós o fizermos. É importante pontuar isso. Eu sempre peço para retornar à leitura, buscar a leitura, porque eu sempre gosto de tirar o que há
de positivo na leitura, porque o nosso tempo é muito curto. Então, para a gente pelo menos trazer isso. Mas nessas condições, olha, nós estamos falando de milagres do pensamento e tem coisas maravilhosas aqui nesse texto que fala dessa capacidade produtiva do pensamento, da mente, utilizando o pensamento e como que isso pode nos transformarmos no bem e exteriorizar em forma de bem, em forma de cura, em forma de auxílio, de amparo. De tal forma que a gente não consiga nem explicar. Mas vale, neste momento que nós estamos vivendo no nosso Brasil, salientarmos a importância disso que nós plasmamos, de como que essa mente funciona, como ela é capaz de produzir milagres e como ela é capaz de produzir danos, porque nós vamos ter que lidar com esses danos. Vigilância, então vamos só aqui, só esse pedaço, para a gente não ficar muito no negativo, vigilância, para que a gente atente para o que nós estamos fazendo com o nosso pensamento, como nós estamos usando a nossa mente e o nosso pensamento enquanto recurso em termos de produção ou de destruição, porque nós vamos colher o que nós plasmarmos. Saiu. Mas eu quero salientar uma coisa antes que o nosso tempo se esgote. E eu vou lê-la. Como eu digo para vocês, tem coisas que o Miramês traz que eles são tão intensas que esmiuçar, é aquele parágrafo, sabe? Aquele parágrafo de menos de 50 palavras que vale um seminário de um dia inteiro, no mínimo. É esse parágrafo. Porque ele vai nos trazer, quando ele fala dessa grandeza, né, do milagre do pensamento como uma das grandes maravilhas do universo cósmico, ele vai nos trazer a importância da inspiração, essa capacidade que a nossa mente, a nossa imaginação tem de abrir, de ampliar e de captar algumas coisas mais elevadas do que nós mesmos. E aí ele fala da inspiração. Por que eu vou trazer assim na leitura? Por causa da profundidade e para que a gente possa pensar, refletir, cada um dentro das suas condições. Vou tomar uma água porque eu vou precisar ler. Vamos lá. Inspiração. A inspiração. A inspiração filtrada pelo bom senso é como um óleo divino. Olha, sinta, um óleo divino com a missão de lubrificar todo o sistema nervoso com as sensibilidades glandulares, cada glândula, e o grande sistema de comando cerebral, correspondendo dessa forma com as leis de harmonia e de paz gravadas em toda a criação de Deus. É só para vocês sentirem um movimento transformador de quando nós estamos vigilantes em nossos pensamentos e nós conseguimos captar uma inspiração superior e permitir que ela faça este movimento, sabe, de lubrificar. Então, olha como que o Miramês traz isso, como um óleo divino, a inspiração superior, como um óleo divino que perpassa por toda a estrutura nervosa, lubrificando todo o sistema nervoso. E pensar em sistema nervoso, os hindus trazem essa estrutura dos meridianos, né? Quando a gente pensa nessas vibrações perpassando essa estrutura nervosa, essa estrutura energética, né? Essas fibras que passam as informações, como que os yogis, né? A medicina
tradicional chinesa em especial, toda essa estrutura de conhecimento nos traz a estrutura dos meridianos. Então a gente sente esse óleo perpassando, esse óleo divino, essa... como é que a gente fala? A inspiração, né? O nome é inspiração. A gente assimila, a gente aceita, a gente acolhe a inspiração superior e como que ela perpassa, ela faz esse movimento de limpeza, lubrificar, sair daquele processo de estar parado, grudado em algo, em pensamentos negativos, em sentimentos negativos, em posturas negativas e danosas. Então, essa inspiração, ela perpassa por toda essa estrutura material, fisiológica e energética do ser. Lembrando que se a mente humana, ela é uma instância, fecundadora, ela é uma instância... eu estou tentando achar o termo correto. Eu não gosto do termo gerenciar, não. Mas que gerencia, que lidera. Era essa expressão. De liderança de todo esse cosmo, a mente humana. Quem lidera a mente humana, que ela não é... a gente precisa sair daquele positivismo, né? Penso, logo existo. Existo porque penso. E aí... aliás, a gente pode sim ficar no positivismo, porque mesmo com a perda da estrutura corporal, material mais densa, a gente continua pensando. Então, a gente está pensando, está existindo. É essa estrutura da mente, do controle da mente, que a gente precisa entender que ela é liderada pelo ser maior que é o espírito. O espírito não é a mente. A mente também é um corpo. A mente é um corpo. O corpo mental é um domínio maior do espírito, que vai buscando outros corpos, né, até chegar a essa estrutura densa, essa estrutura fisiológica em que eu, Nívia Amâncio, me encontro neste momento que você se encontra nesse momento, você encarnado. Que os desencarnados estão numa estrutura somática, né, vamos dizer assim, psicossomática, ou um corpo psíquico, eu esqueci o termo, hoje eu tô daquele jeito, meio, nem falar em nomes de esquecimentos, não dar nome aos esquecimentos. Mas essa estrutura, vamos voltar aqui para a gente fechar, que o nosso tempo já foi embora. Essa estrutura toda, esses corpos todos, inclusive o corpo mental, é coordenado, liderado pelo Espírito, que é luz, que é o Filho de Deus. E que precisa de todas essas estruturas, e rompendo com todas essas estruturas, ter um domínio maior pelo corpo físico, ter um domínio maior pelo corpo energético, um domínio maior pelo corpo mental, um domínio maior enquanto filho de Deus, entendendo as suas potencialidades como filho de Deus, vigiando, orando e liderando com amor. Lembra que nós falamos lá atrás, a base é o amor, precisa ser o amor, porque é o amor que é infinito e que constrói milagres. Se podemos estar vigilantes, se podemos buscar o conhecimento, a verdade que o Cristo nos apresenta, que a doutrina nos auxilia, em especial diante de um texto maravilhoso como este, busquemos para que possamos seguir educando as nossas mentes e aqui em especial os nossos pensamentos, para que eles sejam capazes de produzir milagres em nós e em torno de nós. É isso por hoje. Beijos em cada coração. Fiquem com Deus.